Aí a professora mudou o nome do professor. Olá, professora Valéria, tudo Oi, bem? querido, tudo ótimo. Tudo jóia, aqui é o Caio do semestre. E, professora, eu vou te passar, te colocar como anfitriã da Tá, sala para que você possa conduzir as apresentações, tá legal? perfeito. Aí, se você tiver alguma dúvida ao longo da condução, Não, a já fiquei gente de pode... manhã com 2 salas. Ah, então já tá craque. Já tô espertinha. Mas se der algum problema, a gente está lá no grupo, Tá, pode chamar a gente que a gente chamo entra, tá sim, bom? tá, meu querido? Muito obrigada. Imagina. Deixa eu passar aqui. Professora Juliana, boa tarde, tudo bem? Prontinho, professora. Obrigada, tá? Imagina, eu que agradeço. Bom trabalho aí. Obrigada.
Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde. Oi, César, tudo bem, querido? Tudo ótimo, Valéria. Como é que você tá? Tudo ótimo, ainda bem que você está aqui nessa sala. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, querida. Eu sou Jaqueline, vou fazer a apresentação que está como primeira autora a professora Maria Emília. Eu sou coautora do trabalho. Qual é o seu trabalho, Jaqueline? É o terceiro trabalho, Ah, tá, capacitação e compartilhamento docente. Perfeito. É só para eu marcar que a gente já está aqui. Vamos lá. Planejamento de compartilhamento sobre o uso de técnica. É da Ana Cássia, é o César que vai apresentar? Sim, vou apresentar. Ótimo. Só para eu marcar quem já está para a gente começar. Aprendizagem baseada em projetos na modulação. Ana Carolina, Ana Paula. Está aí, Ana Carolina ou Ana Paula? Não, né? Então, vou botar aqui um pontinho só para a gente saber direitinho. Cultivando Sorrisos, é Ana Cláudia, Larissa Martinelli. Está aí? Também não está. Estudo de caso institucional como recurso. Fernanda está ali, não? Fernanda de Cássia. É Eu você mesma. mesmo, né, Fernanda? Boa tarde, isso mesmo. Boa tarde, querida. Atuação prática na saúde escola, é a Andressa, que eu estou vendo aqui. E metodologias ativas, Flávia, Jairo, Rafael, tem alguém aí? E relato de práticas pró-ENAD, junto ao curso de administração, Francisco, Julismar e Maria Aparecida. Tem alguém aí? Eu acho que não. Bom, gente, eu costumo começar na horinha, né? Para a gente não ter depois, às vezes a gente quer falar um pouquinho mais e não consegue. Então, vamos começar agora, exatamente. Eu sou a Valéria Monção, coordenadora do NAPED da Unigran Rio de Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro. E vou ficar aqui com vocês, tá? Dinamizando a sala de vocês aqui. E o que eu preciso reforçar aqui? A questão da listagem de presença, que eu já vou colocar no chat agora, para vocês não esquecerem de assinar, para ter depois o certificado. E dizer que nós temos 8 minutos de apresentação, né? Para cada um. E eu vou controlar o tempo aqui. Quando tiver nos 7 minutos, eu falo, está faltando 1 minuto, já para vocês se organizarem. E depois disso, eu dou 5 minutinhos para fazerem perguntas, caso queiram. Tá bom? Tudo certo? Vamos respeitar a ordem que está aqui. Quando não tiver, a gente pula, tá bom? Perfeito. Então, vamos começar. O primeiro é o César, que vai apresentar o trabalho dele. Pode começar, César? Pode sim, perfeito. Deixa eu só compartilhar aqui, só um minutinho. Acho que já está compartilhando, né? Sim. Ok, só um minutinho, deixa eu voltar lá para o início. Beleza. E começando agora? Beleza, valendo. Então, boa tarde para todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem nessa semana que creio que talvez esteja corrida, com várias palestras e várias aulas ocorrendo. Mas eu estou aqui justamente para apresentar um relato de experiência de uma capacitação que a gente teve sobre o uso da metodologia Chucking, que eu vou mostrar para vocês. Então, basicamente, o objetivo era justamente mostrar e ter esse relato da aplicabilidade desse efeito Chucking em um evento que a gente teve durante as capacitações que estavam correndo durante todo o semestre, principalmente nesses semestres de transição de 2021 para 2022. Na verdade, de 2022 para 2023, pronto. Então, só definindo o que é o check-in, basicamente o check-in foi definido por Miller, que é basicamente você tentar
aglomerar conhecimentos em bloquinhos, em chunks de conhecimento. Então, essa foi a técnica justamente chamada de chunking, por fazer esses destrinchamentos. E a gente fez uma capacitação justamente mostrando a aplicação disso, utilizando a própria metodologia do chunking. Então, basicamente, o chunking foi dividido em 2 partes de chunking inicialmente. Então, tivemos um check-in inicial de 10 minutinhos, em que foi apresentado o conteúdo, foi apresentado toda a parte teórica da técnica, e foi dado 1 minuto para esse intervalo entre um check-in e outro. No check-in 2, você teve também 10 minutos, que era justamente para o professor, uma vez que adaptou aquele conhecimento do check-in, ele tentasse planejar justamente estratégias de como utilizar esse chunking em determinados ambientes, em várias áreas diferentes, principalmente na aula dele. Então, depois desse segundo chunking, foi dividido todo mundo em grupos separados, em vários grupos, e dentro desse grupo, os professores debatiam, discutiam como fazer um planejamento utilizando essa metodologia do chunking em uma aula, ou, por exemplo, em um evento. Então, justamente, alguma coisa que eles já conseguissem sair daquela capacitação já com algo bem concreto de como aplicar, como realizar e como fazer. Tudo bem planejadinho e esboçado. E o check-in 4, então, depois desse planejamento, cada grupo compartilhou com a turma para ter esse feedback, porque para a gente, pelo menos, o importante... Acho que está com o microfone aberto. Pronto. Que justamente para a gente, a técnica de capacitações é sempre útil que a gente já saia com alguma coisa meio que já pronta, para que o professor consiga já sair aplicando ou ter alguma ideia de como fazer isso em sala de aula. E o feedback é muito importante para saber se realmente os objetivos foram alcançados ou não da capacitação. E a conclusão que a gente chegou é que, de fato, os irão sair da metodologia em si, da capacitação em si, já com conhecimento do chunking, já sabendo como aplicar, e pelo menos tendo um feedback favorável, os professores relataram que estavam contentes com esse planejamento, e vimos que também ela foi aplicável a várias áreas, tanto nas exatas, como na saúde, como nas humanas. Então, houve uma grande satisfação nessa questão da capacitação em si. As referências utilizadas, principalmente para a parte do checking, eu acho que até fiz uma apresentação mais rápida do que 8 minutos, mas está valendo. Fez Obrigado para mesmo, todo foi mundo. ótimo. Conta um pouquinho, já que você fez uma apresentação bem rápida, conta para a gente como é que foi assim, a receptividade dos professores em relação à técnica. Uhum. Pode Infelizmente, contar? posso, mas infelizmente para essa capacitação específica, eu não participei, eu ouvi o relato, eu justamente peguei o relato da Cris, que foi a que estava fazendo essa capacitação, mas estava em outro evento no momento. Uhum. Mas eu ouvi justamente os relatos dos professores que participaram, e eles gostaram bastante justamente porque eles viram a aplicação. Eles viram alguma coisa que daria justamente para ser aplicado em sala de aula. Bacana. Muito bom. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta para o César? Quer compartilhar alguma ideia que teve a partir da apresentação do trabalho dele? Não? Então, obrigada, César. Parabéns aí. Eu agradeço para a compartilhação. Valeu. Isso. Vamos agora apresentar o trabalho da Ana Carolina. Ana Carolina está aí? Boa tarde, eu tô sim. Vocês estão me Oi, meu ouvindo? amor. Sim. Eu tô com o vídeo fechado porque eu tô no estágio. Ah, Hoje coitadinho. coincidiu com o horário do estágio. Então, se tiver um pouco barulho de fundo, peço que vocês me perdoem, tá? Sem problemas. Deixa eu colocar aqui para apresentar.
Só um minutinho. Tá. Tá aparecendo, Tá, tá? tá, só precisa botar ela na tela grande, né? É só você clicar na sua Sim. tela mesmo. Agora foi. Ótimo. Oi, Tá ouvindo? tá perfeito, pode começar. Tá. Se minha internet falhar também, me desculpe. Então, boa tarde a todos. Eu sou a professora Ana Carolina de Mello Rodrigues e eu vou apresentar para vocês o nosso trabalho, que foi a aprendizagem baseada em projetos na modulação das habilidades práticas dos acadêmicos de fisioterapia. Bem, na prática docente, cada vez mais a gente tem implementado nas nossas aulas, né, a utilização da metodologia ativa, porque isso tem já se mostrado ser extremamente efetivo, onde a gente traz, né, o desenvolvimento das competências necessárias aos acadêmicos frente ao mercado de trabalho. Então, dessa forma, essas aprendizagens têm que trazer conteúdos que vão estar próximos da realidade deles, né, por meio de fatos, conceitos, procedimentos, pensando sempre, né, no conhecimento, nos saberes, nas habilidades, no saber fazer e as atitudes, que é o saber ser. Nesse cenário de trazer metodologia, né, para as nossas práticas, a gente também precisa, né, deve levar em consideração os mecanismos que normalmente nós utilizamos para ter a aprendizagem, né, para que essa aprendizagem ela seja realmente efetiva, levando em consideração os mecanismos de neurotransmissão, né, a nossa neuroplasticidade. Então, as experiências, elas têm que ser repetitivas e elas têm que ser, elas dependem muito do ambiente, tem que ser prazeroso para o aluno, tem que ser prazeroso em qualquer circunstância para que realmente isso seja melhor vivenciado e realmente saia de uma memória, né, que foi cultivada, que foi criada e transformando realmente num processo de mecanismo de aprendizagem de longo prazo. Nesse sentido, dentre as milhares de metodologias que nós temos, a metodologia, o PBL, né, que é a aprendizagem baseada em projeto, ela traz muito esse contexto dessa aplicação, onde a gente repete várias vezes a mesma dinâmica, né, estratégia de pensar sobre um problema, realmente fazendo essa questão de mecanismos de plasticidade neural e de reviver as experiências para os alunos, trazendo o contexto como de competências clínicas, com conhecimento de disfunção de patologia, como interpretar esses achados, né? Então, discussão sobre essas informações, até no final mostrar como que pode ser essa atuação. Bem, nesse sentido, esse trabalho, então, ele tem como objetivo relatar a experiência docente na utilização da aprendizagem baseada em projetos, que é o PBL, para a promoção de habilidades práticas dos acadêmicos de fisioterapia. Como é que foi desenvolvido esse relato de experiência? Então, primeiramente, né, o estudo, ele trata-se de um relato de experiência e ele foi desenvolvido durante as aulas de neurofuncional da fisioterapia. Os participantes foram os acadêmicos de fisioterapia, no qual eles foram divididos em 6 grupos para que tivesse uma dinâmica, né, dessa prática. E como que foi isso? Então, primeiramente, teve uma aula expositiva, nós escolhemos o tema, que é o transtorno do espectro autista, que cada vez mais a gente tem discutido sobre como atuar com essas crianças, né, em várias áreas da saúde. Então, primeiro eles tiveram esse conhecimento sobre essa patologia e depois teve a construção e implementação do PBL, do projeto baseado da aprendizagem baseada em projeto. E como é que é essa construção? Então, a estratégia do PBL, ela é dividida em fases. Então, a primeira fase é a identificação do problema, né? Então, qual que é o paciente que a gente tem, qual que é o caso que nós temos, que no caso é os distúrbios, né? Que as crianças com TDAH não, desculpa,
o transtorno do espectro autista apresentam. Depois é a observação. Então, dentro desse quadro, quais são os principais achados que nós temos, né? A fase 3 é a coleta de dados. Então, dentro desses achados, eles pontuam, enumeram e pensam, começam a traçar estratégias de poder atuar em cada uma dessas informações que são obtidas, analisam como seria uma forma, as possíveis formas, e por serem grupos isso é interessante, porque cada um tem uma ideia de como aplicar, de como trazer, né, uma resolução para esse problema. Então, se torna uma dinâmica muito boa. Mas eles têm que fazer uma síntese, onde a gente entra na fase 5, então selecionar qual realmente seria a melhor estratégia, formalizar, né, então eles me apresentavam qual seria essa dinâmica de atuação, e por último eles apresentavam. E aí essa apresentação, cada grupo apresentava para o outro grupo, e eles faziam a dinâmica. Então, os próprios acadêmicos se passavam por alunos com TDA, com transtorno do espectro autista, para ver se realmente ia funcionar, né? Então, não era só eles fazendo o papel ali de estar sendo fisioterapeuta, mas também no papel do paciente. E isso a gente rodou em várias salas, foram 6 salas fazendo essa dinâmica. Bem, e o que foi muito interessante? Essa prática foi muito interessante porque a gente conseguiu ter uma interação extremamente lúdica dos alunos, e isso é bom para o tratamento, mas também dos pacientes, mas também é bom para o mecanismo de aprendizagem. A gente sabe que a parte emocional, né, o prazer, ele está muito relacionado com a nossa aprendizagem. Quando a gente não gosta, a gente tem maior limitação de aprendizagem, então isso foi muito interessante, favorecendo, então, mecanismos de neuroplasticidade. Além disso, né, a dinâmica de grupo foi muito interessante para a melhora do raciocínio, para a tomada de decisão, né, entre eles, a própria sociabilidade entre eles, então foi muito interessante. Além disso, né, a gente traz esse contexto onde cada vez mais o professor sai desse papel centralizador e o aluno cada vez mais se torna ativo, né, na construção do próprio saber. E é extremamente importante que quando a gente pense né, nessa visão que nós temos, né, do saber como saber fazer, essas competências necessárias aos alunos, a gente busque qual seria a melhor forma da metodologia, né, qual a melhor metodologia ativa para a implementação. Porque a gente tem milhares de formas, mas algumas elas podem favorecer um pouco mais essa aprendizagem, que é extremamente importante para os nossos alunos, né, no futuro, no mercado de trabalho em que eles vão se encontrar. Aqui eu trago algumas imagens que a gente pode ver, né, como é que foi essa prática. Então, os próprios alunos passando os exercícios, os outros alunos realizando, tiveram algumas atividades em grupo mesmo, dentro de cada atividade selecionada. Também teve dinâmica que a gente pode ver aqui, dinâmicas de pensar, dinâmicas que mistura, né, concentração, como a gente pode ver nessa imagem inferior aqui. Então, precisa de parte motora, mas também tem a concentração, e tem outras pessoas fazendo ao mesmo tempo, trazendo a dinâmica de até uma certa comparação que o ambiente social, ele promove, e é interessante e importante. Aqui algumas outras imagens, né, dessa prática, trabalhando também motricidade fina, todo mundo fazendo junto. Então, assim, foi muito legal, foi uma experiência muito prazerosa para mim como professora e para os alunos. Eu convidei mais 2 professoras para ajudar na avaliação. Ana Carolina, 1 minuto, tá? Ah, ok, eu estou finalizando. E aí convidei mais 2 professoras para fazer essa avaliação também, né, para ver como é que os alunos se dedicaram, sobre a atuação, também trazer a experiência delas para não ficar apenas uma avaliação minha. Então, né, o que nós concluímos desse relato de experiência, né, é que a utilização da aprendizagem baseada em projetos promove, né, habilidades práticas para os acadêmicos de fisioterapia, mas para qualquer outro acadêmico, com ênfase na plasticidade neural e nos mecanismos de aprendizagem. Obrigada pela atenção, essas são as referências utilizadas no meu trabalho. Obrigada. Perfeito, Ana Carolina, muito bom o seu trabalho. Gostei muito de no seu relato, você ter colocado que os próprios alunos, né, se colocam como pacientes. Isso é muito bom, né? Isso foi muito bom, e é importante também, porque às vezes eles têm muitas ideias,
e nem sempre elas funcionam. Então, colocar eles, né, na experiência, no papel do paciente é muito importante para que eles vejam a dificuldade. E, às vezes, e também tem a possibilidade de adaptar, que também é Isso. importante, né? Foi muito legal mesmo. Muito bom. Alguém quer perguntar alguma coisa para a Ana Carolina? Eu quero. Ana, adorei muito a sua aula. Tipo, eu realmente gostaria de participar. E queria só saber na questão, por exemplo, do feedback. Então, os próprios alunos faziam um papel de alguém que estava com TEA. Daí, por exemplo, o feedback desse aluno era dado automaticamente ou posteriormente? Porque eu fico imaginando, por exemplo, numa situação de tentar evitar talvez algum tipo de estereótipo, algum tipo de coisa que talvez o aluno ache que fosse verdade, mas que seria interessante já falar. Daí esse feedback foi feito no instante ou foi feito posteriormente, por exemplo? É bem interessante sua pergunta, porque dentro da sala de aula, a gente tem pessoas que têm, às vezes, características que são muito parecidas com transtorno do espectro autista leve, que é aquela pessoa que é mais introvertida, que a gente pergunta na aula, ela não interage. E isso, em grupo e na prática, até aquelas pessoas que eram mais tímidas, elas participavam. Algumas a gente precisava incentivar um pouco mais, eles iam em busca, chamavam o grupo para participar. Então, isso foi muito bom, porque também mostrou, assim, uma realidade que eles podem viver. E, claro, tem a variabilidade de cada paciente, né, de cada aluno, mas eu percebi que eu, não só apenas eu, mas os próprios alunos e as professoras que participaram, que essa parte social, para essas dinâmicas desses pacientes, ela é extremamente importante, porque tira ele um pouco daquele mundo centrado dele, né, e faz com que ele tenha maior interação com o que está acontecendo ao redor, por meio de atividades lúdicas, né. Mais alguém? Obrigada, Ana Carolina. Então, Eu que vamos agora. agradeço. Agora vamos para a apresentação da Jaqueline. Podemos, Jaque? Todos conseguem ver a tela? Sim, perfeito. Ana Carolina, né? Achei o trabalho muito legal, e se a gente está falando de inclusão, né? Então, fazer o outro vivenciar uma experiência dessa é bem interessante, né? A gente se colocar no olhar do outro, achei bem bacana. Bem, meu nome é Jaqueline, então, prazer, né, estar aqui participando do Fórum STEM, trazendo aí, compartilhando as experiências. Eu vou falar da capacitação e do compartilhamento docente no curso de medicina. Eu também estou no grupo AFIA, né? Sou aqui da Univasf, em Ipatinga, Minas Gerais. Eu estou junto com as minhas colegas de trabalho aqui, a Marimília, a Giane, a Patrícia, e nós vamos falar um pouco a respeito de capacitação docente, pensando nos trabalhos em pequenos grupos. Bem, as diretrizes curriculares nacionais, elas adaptam, né, a matriz dos cursos superiores, e a graduação em medicina é um nicho à parte. A gente sabe que é um curso de graduação onde existe aí uma série de necessidades que são muito específicas, né, da formação médica. Utilizando, então, de metodologias ativas, você consegue abranger de uma forma mais diversificada, né, todas as habilidades e competências que precisam ser desenvolvidas nesse profissional durante a trajetória dele no curso de graduação. A capacitação docente, então, é um desafio. E quando a gente pensa nos professores, né, que vêm para o curso médico, na maioria das vezes a gente está pensando em professores que não são, né, não teve nenhuma formação pedagógica, tem muitos médicos, né? E, além disso, é uma mudança de conceito, é uma mudança, né, de paradigmas, porque a grande maioria de nós fomos formados em ensino tradicional, sejam médicos ou não médicos. E, dentro aí das adequações que são exigidas pelo Ministério da Educação, a gente sabe que as metodologias ativas é uma inserção direta na matriz curricular,
e que faz com que haja aí diferentes ambientes de aprendizado para a construção de um profissional médico, a saída do egresso. Os objetivos aqui, então, a gente vai mostrar como que foi capacitado aqui o nosso corpo docente em algumas oportunidades, aonde nós teríamos aí, né, como foco a melhora das habilidades, o compartilhamento de algumas experiências, que é sempre uma oportunidade única, né, e a facilidade aí de monitorar o processo de ensino-aprendizagem para os nossos alunos. Foi uma capacitação, então, levando-se em consideração a aprendizagem em pequenos grupos, o currículo da matriz AFIA, né, que acontece em todas as instituições de ensino superior, sobretudo as que têm o curso de graduação em medicina. O currículo ele é um currículo integrado, onde existem algumas propostas, inclusive a aprendizagem em pequenos grupos, que é trabalhada em passos. Então, tem passos a serem cumpridos. É uma metodologia que é específica do grupo, mas que foi aí uma adaptação de algumas metodologias ativas, inclusive, né, passos do PBL. O cumprimento dos passos, então, é uma exigência, porque se é uma metodologia, ela já está traçada, ou seja, nós precisamos ser metódicos em cumprir os passos. E isso, efetivamente, tem que ser reforçado com o grupo, porque senão, de repente, cada um está fazendo uma metodologia diferente. Se a gente quer fazer algo e ofertar dessa forma para o aluno, se eu estou usando essa metodologia, ela precisa ser cumprida. Os passos, então, eles são sempre discutidos, né? E relembrados aos tutores, né? Que são esses professores que estão participando do treinamento. Foi feito aqui, inclusive, uma pesquisa qualitativa com observação dos participantes, depois um feedback via Zoom, via Google Forms, onde a gente captou aí o sentimento dos professores em relação a essa participação. Os resultados, essencial alinhamento docente, metas e valores, né, para melhoria dos aspectos institucionais, né, de unificar a metodologia, o pensamento, porque são várias turmas que recebem ao mesmo tempo essa proposta, então não dá para uma turma sair com uma proposta diferente da outra. Então, deixar unificado a metodologia, como atuar, os tempos e assim por diante. É um novo formato de ensino-aprendizagem, então vale a reflexão sobre a estratégia, despertar, né, o raciocínio científico no tutor, no professor tutor, porque ele vai precisar despertar isso no aluno, que seja crítico, que seja reflexivo e não meramente informativo. Então, a gente sai da proposta, né, do professor como centro, sendo, então, um informante do processo de ensino-aprendizado, para o professor que tem uma participação mais como mediador. Os docentes relataram, então, ser muito, né, muito desafiante a proposta, vencer diariamente ali, né, às vezes a resistência do aluno, a dificuldade de manter os passos, e as bagagens, né, diferentes, o background diferente dos alunos. Uma necessidade de adaptação e de capacitação constante aí, nivelamento e alinhamento sendo, né, uma estratégia importante, trocas de experiência, motivação, estratégia de melhoria e ambiente de trabalho. Por quê? Quando a gente reúne para fazer essas trocas, é um momento que a gente vê que todo mundo está no mesmo barco, né? Às vezes quer cada um sofrendo num cantinho, e aí, na oportunidade do compartilhamento, a gente entende que todo mundo está junto. Resgate, então, dos passos, sempre necessário para que a gente não perca, né, o norteamento da APG, se é uma estratégia, eu preciso cumprir a estratégia em passos, e as dificuldades, os desafios encontrados, que a gente vê que existe aí, né, uma recidiva constante. Os feedbacks, onde a gente viu, né, a participação lá no Google Forms, deixaram as observações e ótima discussão, gostaria, né, de ter a gravação dessa oficina para rever, né, ou ver em um outro tempo. Muito boa dinâmica, engrandece, né, a troca de experiências e sempre temos
os pontos a melhorar e uma boa experiência aí vivenciar. As conclusões, então, a capacitação e a troca de experiências docente visando o nivelamento são formas de oferecer suporte aos professores que não necessariamente tiveram uma formação pedagógica adequada. Nós temos que lembrar que a grande maioria, né, no caso do curso médico, são profissionais liberais, que também cumprem o papel de docente, e que existe aí uma dificuldade gigante, né, em adaptar aí a algumas realidades. Essas estratégias oferecem oportunidade para solucionar dúvidas, questionamentos, e surge aí ao longo da docência, melhorando constantemente a atuação dos profissionais, agora como professores. Aqui estão as referências bibliográficas, né? É um prazer estar aqui. Estou às ordens, vou deixar o meu e-mail aqui no chat, e se alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta, eu estou às ordens. Parabéns, Jaqueline. Eu acho que você falou de uma situação que a gente sabe o quanto é presente dentro de qualquer espaço educativo, né? Porque até mesmo, eu sou formada em pedagogia, até mesmo o pedagogo, ele tem todo o estudo num processo, né, de teoria, e quando ele vai para a sua prática, ele vai a cada dia desse movimento de sala de aula aprimorando todo o processo educativo, né? Imagina um médico, então, que teve uma formação toda voltada para uma atividade ali, né, de cuidar de um paciente. Então, como é que ele traz isso para dentro da sua sala de aula? Então, essa proposta, né, de qualquer atividade que seja feita para desenvolver os nossos professores, nossos docentes médicos, né, e até mesmo de outros cursos, né, como você bem pontuou, são essenciais para que o resultado do trabalho seja um resultado mais significativo, né? Então, assim, só tenho a agradecer e assim, a te elogiar pela proposta do trabalho, você e suas amigas que fizeram o trabalho. Tá bom? Okay, Alguém eu aqui que gostaria de agradeço. perguntar? Pode falar, já que você estava falando, eu sem querer te cortei. Imagina. É um prazer, pessoal. Eu gosto muito, né? Acho que a proposta é uma proposta muito interessante, mas que precisa, assim, ser muito retomada, né? Sempre retomada, porque existe uma dificuldade muito grande da gente ser persistente com metodologia, né? E aí, de repente, cada um está fazendo uma coisa completamente diferente. E se a proposta é uma metodologia, é um método, ele precisa ser seguido, né? Então, aqui a gente relembra isso sempre, né? Em todas as semanas docentes, a gente reapresenta algumas oportunidades. A oportunidade de retreinar trabalhos em pequenos grupos é super importante. Até porque o professor, ele acha que dar aula é mais legal, porque ele foi formado assim, não que não seja legal, é legal, mas se a gente está numa metodologia que nós estamos ali com esse compromisso, ele tem que ser relembrado. É verdade. E ainda existe uma certa resistência que o professor acha, né, que como eu vou agora deixar o meu aluno vir com conhecimento se ele nem aprendeu ainda, né? Então, como você bem disse, a proposta ela tem uma estrutura e a gente precisa seguir essa estrutura para que a gente fique todos na mesma página, né? Pelo menos elencando ali o que é realmente importante para o desenvolvimento daquele aluno. Muito bom mesmo, viu? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, vamos para o trabalho agora da Martinelli. Não é isso? Isso. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar aqui, professora. Tá bom. Professora, está no modo compartilhamento, apresentação? Não, está aparecendo. Agora sim, perfeito. Ok. Posso começar? Sim, pode começar. Bom, pessoal, boa tarde. Gostaria primeiro de me apresentar, né? Meu nome é Martinelli,
Eu sou professora aqui no Uniptan, em São João del Rei, né? Tem uma colega aí presente conosco, né, Fernanda? Estou te vendo aí. Trabalho no curso de odontologia, né? Sou formada, sou bióloga, trabalho com as bases biológicas lá no curso de odontologia. E eu atuo muito em alguns projetos, né? Seja eles de extensão, seja ele projeto integrador, que é uma disciplina que aconteceu durante alguns períodos, né, com algumas turmas nossas. E eu julgo elas, eu gosto muito, eu tenho um carinho muito grande por essas disciplinas, porque eu as vejo como uma oportunidade para os alunos saírem um pouco dessa sala de aula e atuarem um pouco na realidade dos pacientes, né, no caso nosso da odontologia, na qual eles vão atender. Então, a minha ideia hoje é apresentar para vocês aqui o meu relato de experiência, né, que eu titulei como Cultivando Sorrisos através da Saúde Bucal para Crianças. Bom, então, só fazendo uma pequena introdução sobre, né, o assunto, para vocês puderem terem uma noção, né, em relação ao objetivo principal do nosso trabalho. Então, em relação às doenças orais, né, elas são consideradas, né, entre as condições de saúde que mais atingem a população mundial, não só brasileira, mas mundial. E dentre essas doenças orais que ocorrem, né, nessa população mundial, a doença cárie, ela é considerada uma das que se destacam em mais quantidade, né, em crescente, né, e em números também. E ela atinge muito fortemente as nossas crianças. Nós tivemos aí um levantamento de 2010, né, é um levantamento que não é muito recente, mas é um levantamento que mostra que 56 crianças até 12 anos são acometidas por essa doença, né, e é uma doença que acomete as crianças tanto com a dentição decida, que é aquele dentinho de leite, né, como a dentição permanente, que é aquela que, se eles não cuidarem, eles vão perder. E essas infecções, essa doença, ela causa vários problemas sociais também, né? Além da doença, da dor crônica, das infecções, da dificuldade de alimentação, ela também traz para essa criança alguns problemas emocionais, né? A gente vê muito isso na clínica, quando eu levo os alunos para conhecer essas crianças, eles percebem que muitos são muito tímidos, têm vergonha, sentem dor, têm dificuldade de comer, de alimentação. Então, é uma doença crônica e uma doença séria, e que a gente sabe hoje com os estudos atuais, né, que pode levar a outras patologias ainda mais comprometedoras para a vida dessas pessoas, né? Então, a gente trabalha a odontologia em si atualmente, principalmente dentro do grupo AFIA, trabalha com a promoção em saúde, visando aí um caráter mais preventivo. Então, o que a gente trabalha hoje não é o tratamento, a gente busca essa promoção em saúde pensando na qualidade de vida de forma preventiva. É muito mais fácil a gente prevenir do que a gente tratar. Então, o principal objetivo desse trabalho, né, desse relato de experiência, é mostrar, né, que os alunos eles tiveram essa oportunidade, né, de desenvolver materiais preventivos sobre cárie, mas não só para as crianças, para os pais também, que isso foi um ponto bem importante que nós tivemos como objetivo, porque as crianças, elas aprendem, né? Eu tenho filhos, eu sei como é que é. Eles aprendem, eles trazem para casa e eles fazem, mas é importante que a família também esteja incluída dentro desse contexto. Então, o objetivo aqui é relatar nesse projeto, na qual os alunos desenvolveram materiais didáticos para justamente falar sobre a prevenção e a importância de cuidar da saúde oral. E aí, como metodologia, primeiramente, né, como toda a disciplina, a gente precisa falar um pouco de teoria, então nós tivemos algumas aulas teóricas, né, sobre a doença cárie, sobre toda essa questão relacionada à infância, à primeira infância principalmente, né? E esses discentes da odontologia do terceiro período aqui do Uniptan, logo que nós tivemos toda a parte teórica, eles foram levados para fazer como se fosse uma experiência de conhecimento. Nós levamos eles ao CEM, que é o nosso Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas aqui do Uniptan, onde nós atendemos as crianças, né? Então, lá eles tiveram um laboratório, né? Eles conheceram um pouquinho essas crianças, essa realidade dessas crianças, tiveram a oportunidade de conversar com os professores e os alunos, né, veteranos que estavam atendendo essas crianças, para entender um pouco, né, a realidade e como abordar essas crianças. Posteriormente, depois desse período aí de conhecimento,
esses alunos começaram a abordar os pais de forma separada, então nós tínhamos encontros somente com os pais para falar sobre o assunto, né? E depois nós tínhamos encontros somente com as crianças para abordar o mesmo assunto, só que de formas diferentes, né? Então, a gente teve um primeiro contato para conhecer um pouco desse público, que eu acho que é importante, né, se conhecer antes, e para depois desenvolver as propostas de intervenção, que foi o que aconteceu posteriormente. Bom, como resultado e discussão, foi muito interessante. Nós tivemos aí as crianças, então, extremamente participativas, né, gente? Criança adora, eles fizeram atividades, assim, fantásticas. O tempo é muito curto, eu não teria oportunidade de mostrar tudo, mas eles fizeram muitos trabalhos interessantes sobre, né? Teatro, fantoche, teve de tudo, né? E as crianças foram muito participativas, os pais também, né? Muitos pais, eles buscaram posteriormente os alunos para poder tirar dúvidas, porque às vezes surgiam dúvidas sobre outras coisas, né? Os discentes também relataram um aprendizado muito intenso principalmente sobre a realidade dessas crianças, porque eu percebi nos relatos dos alunos que muitos não imaginavam que iriam encontrar crianças com condições de saúde oral, na qual eles encontraram, né? Então, assim, eu acho que isso foi uma coisa meio que impactante para eles. Eu acho que de tudo que eu posso dizer claro, a mudança de postura das crianças e dos pais, principalmente, né? Porque a gente precisa que os pais estejam participativos na saúde das crianças, mas o que eu mais percebi dos relatos dos nossos discentes foi justamente o fato deles se sentirem impactados com a situação da saúde dessas crianças, né? Porque às vezes a gente via uma criança muito arrumadinha, muito bonitinha, mas ela tinha todos os dentes com lesão de cárie. Então era uma coisa que deixava os alunos um pouco assustados, né? Então acho que foi importante para eles entenderem um pouco da realidade lá de fora, o que eles vão encontrar enquanto profissionais, né? Martinelli, 1 minuto. Ok. Bom, como conclusão, então, as atividades propostas demonstraram engajamento e satisfação por parte de todos os envolvidos, principalmente pela minha parte, que eu vi o quanto eles brilharam lá, eu enquanto professora. Vi a importância de trabalhar com métodos ativos para esses alunos, né? Enquanto isso modifica o olhar, isso trabalha outras áreas do conhecimento deles, né? A aplicabilidade daquele conhecimento. E aí, como conclusão, a gente espera aí, dentro de tudo que foi feito, essa mudança de rotina e de hábitos dessas famílias, né? Para que essas crianças tenham uma saúde melhor, uma melhor qualidade de vida. Bom, pessoal, desculpa ter falado rápido, essas foram as referências que eu utilizei para a elaboração desse trabalho. Estou abertas aí para perguntas. E obrigada mais uma vez, professora, pela oportunidade. Excelente seu trabalho, né? Até porque nós sabemos, como você bem disse aí, o quanto interfere a saúde bucal na saúde da criança, né? E muitas vezes acontece exatamente aquilo que você falou, da criança ter dificuldade de ir até lá, de fazer um tratamento. E eu sempre trabalhei com criança também, né? Então eu vi assim a resistência que as crianças tinham de cuidar da sua parte dentária, né? E tínhamos que sempre estar elaborando alguma coisa para que as crianças se sentissem motivadas para cuidar dos seus dentes e tudo mais. E é bacana quando você coloca também nessa interlocução os responsáveis, né? Porque não adianta, porque a criança ela é motivada, ela vai. Mas e aí? Quem está por detrás dessa criança, né? Precisa entender do processo. Parabéns, muito bom seu trabalho, viu? Obrigada, professora. Obrigada pela oportunidade. Nada, que isso, eu que agradeço. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Esse grupo aqui, ninguém quer perguntar nada? Então, vamos partir para o trabalho da Fernanda. Podemos, Fernanda? Podemos. Boa tarde, gente. Boa tarde, querida. Vou compartilhar aqui. Eu estou num outro computador, meu deu problema, então estou tentando mexer no Mozilla, que é um navegador que eu não tenho tanto contato assim. Acho que agora vai. Isso. Vocês estão vendo, gente?
Sim? Sim, Fernanda. Então tá, eu vou pôr um relógio aqui também, porque eu falo demais e aí isso dificulta. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Meu nome é Fernanda, eu sou professora no curso de Psicologia do Uniptan. Tenho a grande alegria aí de ser colega de trabalho da Martinelli. Até tirei uns prints para você, Martinelli, enviei no seu WhatsApp. Obrigada. Então, o objetivo é apresentar um pouco o trabalho que eu desenvolvi conjuntamente aos alunos do curso de Psicologia. E esse trabalho tem por título Estudo de Caso Institucional como Recurso Metodológico de Ensino e Aprendizagem em Psicologia Escolar e Educacional. Então, o objetivo, né, é apresentar as possibilidades de um estudo de caso, né, de casos institucionais, como ferramentas de ensino e aprendizagem no âmbito da psicologia escolar e educacional. O estudo de caso ao longo da história, né, assim, da psicologia enquanto ciência e profissão, foi utilizado tanto em âmbito individual ou coletivo, como uma ferramenta potente de junção da teoria e da prática, que é tão necessária para a formação profissional. Então, o estudo de caso é uma ferramenta fundamental de investigação em ciências humanas, sobretudo, né, em pesquisas que a gente desenvolve quando a gente vai para uma escola, a gente vai para uma realidade escolar educacional. E é uma modalidade de pesquisa que cria condições para a compreensão aprofundada de uma queixa escolar, de uma demanda, de uma situação-problema, em um período delimitado. Então, a psicologia escolar educacional, no seu âmago de formação enquanto sub-área da psicologia, ela tem como pressuposto esse diálogo, entendendo que esse diálogo entre teoria e prática é constitutivo ao fazer profissional de um psicólogo, né? Nós temos atualmente, desde a Lei 13.935 de 2019, um campo, né, em franca expansão, né, já que a gente tem a possibilidade de contratação de psicólogos e assistentes sociais na educação básica pública brasileira. Então, é um campo em franca expansão que está aí como uma instituição que está em constante contato com várias mediações, instituições, a família, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, UBS, CAPS, CAPS-AD, serviços de psicologia aplicada das universidades. Então, é um trabalho que demanda um olhar interdisciplinar, transdisciplinar e multiprofissional, na grande maioria das vezes, quando nós recebemos essas queixas escolares. A disciplina de psicologia escolar e educacional, ela é teórica, então a gente não tem nenhuma carga horária prática obrigatória, né, assim, isso é até um grande obstáculo, né, que a gente teve, no sentido de que, embora nós tenhamos projetos integradores, projetos de extensão e estágios obrigatórios curriculares, não necessariamente o aluno vai ter uma experiência na escola. Isso era um grande receio que eu tinha, né, então, por conta desses tópicos, eu pensei na necessidade de criar uma imersão hipotética em uma realidade escolar. Então, esse estudo de caso institucional aconteceu na segunda etapa, né, na M2. Na primeira etapa, a gente teve uma fundamentação teórica sobre temas muito pertinentes no trabalho do psicólogo escolar. Eu fiz a apresentação do estudo de caso. O estudo de caso institucional, ele foi construído a partir de relatos de experiências, tanto de psicólogas escolares que eu tive contato, informações sociodemográficas, informações teóricas que eu encontrei na literatura. A gente construiu, então, esse estudo de caso que envolvia várias instituições, entrevistas com as famílias, contato com o médico da UBS, contato com a psicóloga do CRAS, o índice de desenvolvimento humano do bairro, informações que os grupos tiveram contato e que precisariam problematizar para entender essa realidade escolar e educacional. Nós tivemos, depois da apresentação desse estudo de caso, né, eles levaram para casa 3 aulas para a gente discutir o caso em pequenos grupos e também abrir para uma discussão numa perspectiva horizontal mesmo, né, da gente entender, problematizar, criticar, elencar alguns pontos e analisadores que chamaram a atenção dos alunos
e que despertou, de certa forma, um interesse na construção de intervenções para aquela realidade escolar hipotética. Então, a partir disso, né, a partir dessas conversas aqui coletivas na sala de aula, os alunos se organizaram para apresentar possíveis intervenções, tanto numa parte teórica sobre o tema, mas também a partir de uma metodologia ativa de aprendizagem e também utilizando técnicas grupais da psicologia. Então, os alunos, por exemplo, lendo o estudo de caso, entenderam que ali havia necessidade de uma formação de professores para pensar a importância do brincar para o desenvolvimento infantil. Então, eles criaram toda uma intervenção e aplicaram na turma para discutir, por exemplo, a importância do brincar. Então, a metodologia, né, desse estudo de caso foi nesse sentido. Eu apresentei esse estudo de caso, nós tivemos 3 aulas para discussão e construção dessas intervenções, e posteriormente eles entregaram um protocolo de intervenções com as técnicas e com os objetivos de cada técnica utilizada, e um trabalho final escrito, articulando a temática que eles apresentaram com o conteúdo da disciplina pensado na N1. Nós tivemos 7 grupos, as fotos foram autorizadas, né, pelos participantes, e nós tivemos variedades assim de temáticas e de públicos-alvo. Tivemos intervenções para educação infantil, para orientação profissional, formas de ingressar no ensino superior, formação de professores, bullying, comunicação não violenta, a discussão sobre gênero, sobre educação especial na perspectiva da educação inclusiva, considerando demandas reais. Isso era um dos principais objetivos que eu tive. Porque é muito comum a gente chegar com intervenções nas escolas sem conversar com eles e pensar as demandas que estão ali naquela realidade concreta. Então, entendendo que era uma disciplina teórica, que eles não iriam para campo naquele momento, eu criei, né, junto com outras pessoas, essas demandas, e eles deveriam debruçar-se sobre nesse tópico, né? Tivemos recursos variados, o meu tempo está acabando, e criativos, audiovisuais, sensoriais, artísticos, dinâmicas, e essas técnicas foram desenvolvidas pelos estudantes e eles estão utilizando elas agora nos estágios que eles estão indo para as escolas. Então, a gente teve aqui, enfim, várias atividades que eu pedi para eles para compartilhar com vocês, de comunicação, de educação especial, formas de ingressar no ensino superior em que eles saíram da instituição e foram explorar o campo, tudo isso pensado por eles. Então, para finalizar, o estudo de caso ele foi uma ferramenta significativa para o ensino e aprendizagem, pelo retorno dos estudantes, né, que eu tive um feedback aí numa roda de conversa, eles conseguiram alinhar teoria e prática, se inserindo no ambiente escolar, mesmo que seja de maneira hipotética, e aí a gente sugere, assim, para todos vocês, nós que estamos nessa comunidade aí científica, que essa ferramenta seja aperfeiçoada e que a gente construa referenciais teóricos, cartilhas, livros, para divulgar essas técnicas para elas serem reproduzidas também em outros espaços. Essas foram as minhas referências, agradeço muito, né? Tive que correr um pouquinho, e esse é meu e-mail também, caso vocês queiram conversar, entrar em contato. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito bom, Fernanda, parabéns. Trabalhar com estudo de caso é algo muito prazeroso, né? Pelo menos eu penso que sim, porque fica muito próximo de nós, né? Então, a aprendizagem se torna mais interessante, a gente consegue ter uma visão mais clara das coisas, né? Então, muito bom. Alguém que gostaria de fazer alguma pergunta para a Fernanda? Na verdade, eu queria fazer um comentário. Parabéns, Fernando. Foi muito, muito bom, assim, é bom para a gente pegar ideias, né? Porque, assim, aqui na faculdade a gente trabalha na saúde coletiva com jovens e muitas vezes a gente não consegue... às vezes a gente vai para a unidade, mas não consegue ter uma prática, assim, bem, dependendo da situação da estratégia, a gente não consegue ter uma prática, porque às vezes a gente quer apresentar tudo para o aluno. E essa
possibilidade do relato é muito legal, muito mesmo, porque dá para a gente abordar várias situações naquele caso, e os alunos conseguem trabalhar de diversas formas, né? Eu queria Exatamente. dar parabéns, eu vou pegar umas ideias. E o bom dessas aulas compartilhadas é que, por exemplo, alguns grupos tinham interesses em temáticas que eram idênticas, e aí eles se conversavam entre si e estabeleciam prioridades para aquela realidade. Então, olha, a gente acha que é importante, por exemplo, intervir com a formação de professores, porque aí os professores podem replicar nas outras salas, né? Então, isso era uma coisa que eles se organizavam e definiam as tarefas, né? Então, que parte do pressuposto de um trabalho em rede, né? Que nós da equipe da saúde, assistência social e educação precisamos ter, né? Então, acho que foi esse lugar também interessante. Excelente. Podemos continuar? Vamos ouvir agora o trabalho da Andressa? Gente, eu vou compartilhar aqui, aí vocês me falam, tá? É só compartilhar o PowerPoint mesmo, né? Peraí. Isso, agora você vai lá naquele... Tá? Não, tá compartilhando. Agora tá, perfeito, excelente. Ótimo. Então, boa tarde. Eu sou a professora Andressa, eu trabalho na Faculdade de Medicina aqui de Itajubá, da AFIA, e nós trouxemos, eu e mais 2 colegas de trabalho, um relato de experiência sobre atuação prática na saúde, na escola, com adolescentes. Então, é uma coisa bem interessante para os tempos atuais também, né? Então, o Programa Saúde na Escola, o que ele é, né? Ele é uma iniciativa do governo federal para promover a saúde e a qualidade de vida dos estudantes do ensino básico. Então, dentro dessa promoção da saúde, está incluso promoção da saúde mental, saúde social, física. Então, são estratégias para tentar atingir os estudantes, seja crianças, adolescentes. Então, é uma estratégia bem organizada pelo governo para que possa dar essa qualidade de vida para esses estudantes. E dentro do nosso cronograma, assim, com o estudo com esses alunos, né, com a escola, é muito interessante a gente colocar os alunos de medicina nesse programa. Isso traz diversos benefícios para os acadêmicos, né, de medicina, além de trazer benefícios para as escolas, para as comunidades, né, para a própria estratégia da saúde da família daquela região da escola. Então, a gente vai de encontro com aquilo que realmente é bom para nós, para todos, e ainda auxilia esses acadêmicos de medicina na prática escolar. Então, o objetivo desse relato é mostrar essa experiência dos professores que supervisionaram a prática de atenção à saúde dos adolescentes pelos estudantes de medicina em uma escola privada de Minas Gerais. Então, os alunos fizeram esse atendimento desses adolescentes e esses professores relataram algumas experiências. Então, a metodologia utilizada foram 90 acadêmicos de medicina do 4º período. Esses acadêmicos, eles foram divididos em 12 grupos, e cada professor supervisionou 2 grupos com mais ou menos 15 alunos. Então, esses 15 estudantes de medicina ficavam responsáveis, um professor ficava responsável por esse grupo. Cada acadêmico de medicina atendeu cerca de 1 a 2 adolescentes. Os adolescentes apareceram na instituição, fora do horário de aula, para serem atendidos pelos acadêmicos após a autorização dos pais. Então, já foi tudo organizado com a própria instituição. O que nós fizemos, então, né? O que esses adolescentes, o que esses acadêmicos de medicina faziam com os adolescentes? Nós ficávamos supervisionando eles na anamnese, orientações gerais, orientação, seja de promoção da paz, seja de higiene, de doenças sexualmente transmissíveis. Aqui eu já vou colocando algumas fotos, algumas imagens,
já abordávamos os estudantes e percebíamos alguns tipos de transtornos, que a gente podia, com esses acadêmicos, fazer um encaminhamento para a própria estratégia da região. Nós conseguimos identificar algum tipo de ansiedade, comportamentos difíceis na família. Então, é bem interessante porque os acadêmicos de medicina tiveram uma participação ativa e individual com esses jovens, com esses adolescentes. Também supervisionamos cuidados com a higiene, prática de verificação dos sinais vitais, antropometria, tá vendo? Nas imagens a gente consegue ver os nossos estudantes verificando uma pressão arterial, fazendo a medida, e eles gostam até que conseguiram bastante participação desses adolescentes. Também orientamos quanto à prevenção a infecções sexualmente transmissíveis, prevenção à gravidez não planejada, promoção da paz. Então, assim, vocês podem ver na imagem que a gente fazia rodas de conversa, né? E os adolescentes, muitas vezes a gente dividia homens e mulheres, né? Meninas e meninos, tá vendo na segunda imagem, só tá os rapazes, né? Vocês veem que os acadêmicos de medicina, os rapazes estão com os adolescentes, homens, então isso gerou bem liberdade, eles conseguiram expressar bastante coisa, foi uma experiência bem legal. Resultado com isso, os acadêmicos de medicina atenderam 135 adolescentes, e alguns relatos que nós tivemos dos próprios estudantes foi que foi uma boa experiência, foi melhor, teve uma melhor aprendizagem da teoria, porque eles conseguiram praticar mesmo, ver aquela realidade do adolescente, oportunidade de aplicar o conhecimento diante do paciente real, e para nós, professores, nós percebemos que eles se envolvem muito mais, que eles gostam, que eles começam já a ter mais proximidade ali com o paciente real, e isso atrai muito cada um deles. Com isso, nós concluímos que essa experiência é muito importante, né? Essa experiência foi muito importante para os acadêmicos de medicina e para a própria instituição, para os adolescentes, né? Nós estamos passando por uma situação bem complicada com os adolescentes, então essa possibilidade de chegar próximo, conversar, entender a realidade, né? Fazer uma coisa contínua, todo semestre a gente acaba fazendo, isso gera bem proximidade, isso tem gerado uma promoção da saúde para esses adolescentes, né? Se a gente faz esse pequeno, para a gente às vezes parece pequeno, mas faz muita diferença na vida deles, né? Então, aqui foi a minha referência base, e é isso. Muito obrigada. Ainda sobrou tempo, viu, Andressa? Eu falei tão rápido, eu achei que não ia dar. Foi Mas, assim, ótimo, excelente. e é interessante, hoje eu vou continuar que eu tenho tempo. Mas gente, nesse quarto período, a gente trabalha muito nessa área escolar, nessa parte escolar. E a gente tem conseguido abordar esses adolescentes e mostrar aos estudantes de medicina, então, tem visto que não é simples, porque às vezes fica muito fora da realidade deles. E ver que, nossa, a gente precisa aprender mais a abordar esses adolescentes, né? Olha quanta realidade que a gente está enfrentando com eles, porque a gente às vezes não sabe mesmo lidar, e às vezes na prática isso vai gerando, experiência, né? Experiência, a gente gostou muito, os professores, assim, ficaram muito envolvidos, a instituição, nossa, aí todo semestre eles pedem para a gente ir, porque gera frutos, né? Foi muito bom. Sim. Se tiver alguma pergunta. Excelente. Muito bom mesmo. E como você falou, né? Trabalho com adolescente é um trabalho que requer muita atenção e é um desafio grande, né? E assim, da última vez eles falaram sobre doença sexualmente transmissível, né? E depois a gente coleta os relatos dele, né? Um feedback deles. Disse, nossa, é interessante demais. Eles vão com uma impressão e aí muda totalmente. Eles agradecem muito por essa prática, de verdade. Parabéns, viu? Obrigada. Alguém quer perguntar alguma coisa para a Andressa?
Então, vamos agora para o trabalho da Flávia, do Jairo. Flávia já está aí, né? Boa tarde, já sim. Boa Só tarde, partilho. Flávia. Boa tarde. Já estão vendo? Sim. Sim. Só clica aí na... Isso, perfeito. Ficou ótimo. Ótimo. Boa tarde, gente. Meu nome é Flávia. O título do meu trabalho é Metodologias Ativas e o Discente enquanto protagonista. Contribuições e desafios na prática da sala de aula invertida. Eu não sei se vocês já tiveram a possibilidade de trabalhar com a sala de aula invertida. Caso não, é uma oportunidade para a gente explorar um pouquinho sobre, né, uma metodologia ativa tão interessante. Ao menos, ao meu ver, é bem interessante. Bom, estou tentando aqui. O que a gente tem, então, enquanto sala de aula invertida ou modelo de invertido de aprendizagem, né? Utilizado as duas terminologias. O que vem a ser? A gente passa o material para o aluno e espera que ele já venha para a sala de aula, tendo já definido mais ou menos o norte do que será tratado. É assim, se espera, não é, em sala de aula, que este aluno já venha com um conteúdo lido, absorvido e aprendido. Porém, a gente sabe que, infelizmente, não é o que acontece na maioria das vezes, né? E a sala de aula invertida, ela vem no sentido de meio que obrigar esse aluno a já vir com conteúdo lido, né, e aprendido, porque tem a realização de atividades em sala de aula, né? A gente não tem mais o docente para explicar. Esse aluno, se não vier, de fato, com o material já lido anteriormente, ele vai ficar ali perdido. Né? Então, tem essa pressãozinha, né, que a gente faz para que o aluno tenha já a ideia de que ele precisa necessariamente vir com conteúdo já lido. Então, a nossa prática, quando a gente trabalha com sala de aula invertida, é um tanto quanto limitada. Né? A gente funciona mais no sentido de ser um facilitador, de fato, porque não vai ser o nosso trabalho explicar conteúdo, mas sim compreender o que foi, de fato, absorvido por esses alunos durante o ensino, a leitura deles. Como é que se dá? Né? A gente passa esse material, é dito na literatura para a gente passar um material mais dinâmico, até mesmo... agora me escapou a palavra, mas o material a gente pode também confeccionar esse material com vídeo, porém a gente percebe que vídeo, né, falam para a gente fazer vídeos curtos para que o aluno aprenda esse conteúdo. Porém, a gente fica com a prática um tanto quanto deficitária nesse sentido, né? Porque só um vídeo curto não vai ser, não vai suprir a falta de um conteúdo. Então, a gente optou por ter um material físico também, ao invés de apenas um vídeo explicando sobre o que é o conteúdo. Antes do aluno vir à sala de aula, a gente espera que eles façam um debate, então a gente separa em grupos para que esses alunos debatam o conteúdo. É importante que eles debatam, que eles discutam, para que eles tenham essa obtenção prévia do conhecimento. É feito também uma avaliação antes da gente começar a aula, por quê? Para a gente ver se de fato esses alunos estudaram, se eles foram investigar o conteúdo, se eles pegaram o material para realmente ler e estudar. Né? Então, a gente faz esse teste antes desta aula. Ok. O objetivo, então, está em analisar, né, a partir da nossa experiência dos docentes, quais foram os desafios e as contribuições que a gente encontrou nesse modelo de sala de aula invertida. Tá? Aqui, então, a gente não tem a experiência dos alunos em si, mas a experiência de nós, enquanto docentes, na experiência da sala de aula invertida. Seria importante também, não é? Ter essa devolutiva, a gente acaba por ter, porque os alunos comentam e tudo mais, mas a gente não quantificou nada disso. Tá? Então, o nosso método, ele é um relato de experiência de nós quatro, foram 4 professores que discutiram sobre a questão da sala de aula invertida, e fomos 4 docentes, né, como eu havia falado. O que a gente encontrou como resultado? É esperado que os alunos tenham um maior contato com a gente fora de sala de aula, né, durante a semana anterior dessa aula de sala de aula invertida. Por quê?
porque os alunos vão tirar dúvidas, e a gente espera que eles façam isso, né? Que eles tirem as suas dúvidas, já que o material foi simplesmente disposto e a gente não explicou sobre. Então, é preciso, antes de aplicar a sala de aula invertida, né, antes de ter essa ideia, saber que nós precisamos estar disponíveis durante essa semana para os alunos, né? Porque eles vão necessariamente entrar em contato com a gente. O que a gente percebeu na nossa prática, né, dos 4 professores? Que houve pouca demanda dos alunos. Então, infelizmente, a maioria deles não vieram tirar suas dúvidas, não tinham dúvidas. O que a gente estava esperando um outro movimento, não é? Não sei se pela novidade, porque os alunos referiram isso, professora, ninguém trabalhou dessa forma ainda com a gente, então talvez fosse aí ainda estavam se acostumando com a ideia da sala de aula invertida. Então, pouquíssimos vieram tirar dúvidas relacionadas ao conteúdo. Então, não teve esse contato maior, não é? E as dúvidas também foram poucas. O que a gente relacionou a isso? A essas dúvidas, a essa falta de contato com os docentes. A gente lida com um público que é maioritariamente formado por trabalhador estudante. Então, não tem esse tempo disponível durante a semana para entrar em contato com o professor. Isso é algo que a gente deve considerar, né? O contexto em que o nosso aluno está inserido. E, infelizmente, quando se trabalha, né, juntamente com a faculdade, esse aluno acaba por ficar mais limitado no seu estudo, né? Mas a gente precisa considerar isso. Os recursos tecnológicos, né, para a gente foi pouco convincente utilizar apenas dos recursos tecnológicos. Então, a gente fez vídeos, né, explicando assim por cima o conteúdo, mas um vídeo curto, ele a gente não consegue equiparar com uma aula. 1 minuto, né? Flávia. Então, tá, vou terminar já. Correu o tempo. Então, para a gente foi pouco convincente. A gente preferiu utilizar também o material físico. O que a gente também deve levar em consideração aqui? O estilo de ensino do professor versus o ensino de aprendizagem do aluno, né, que é tão importante. Então, aqui, quando a gente pensa no estilo de aprendizagem do aluno, a gente passa a questionar como que esse aluno aprende, né? Sabendo que cada turma tem uma forma, tem uma dinâmica diferenciada. Né? Então, é importante a gente ter isso em consideração também, porque é o aluno que vai conduzir. Bom, para concluir, tem aqui algumas fotos, né, que foram tiradas durante essa sala de aula invertida, os alunos apresentando, os alunos discutindo e debatendo. A gente percebeu que houve, sim, essa informação processada antes da sala de aula, apesar de ter sido muito pouco assim, o contato que a gente teve com esses alunos antes da aula em si. A gente percebeu uma motivação bastante grande assim, por parte dos alunos, deles se colocarem enquanto protagonistas, deles apresentarem o que eles, de fato, aprenderam. E a gente percebeu que houve aqui uma boa compreensão quando a gente verificou as avaliações. Né? Por exemplo, a gente pegou essa questão aqui, foi trabalhada na sala de aula invertida. Vamos ver, quantificar isso. Eu não trouxe aqui, porque a gente acabou por não conseguir juntar todos os professores para discutir e contabilizar direitinho. Mas a gente viu, assim, por cima, que os alunos foram muito bem nas questões que foram abordadas na sala de aula invertida. Bom, no geral é isso, tá? Minhas referências e meu muito obrigada. Obrigada você, Flávia, pela exposição, pelo relato. Realmente, né, alguém até já falou ali no chat, que os alunos precisam se habituar a esse movimento realmente de vir para a sala de aula com conhecimento, né, já pesquisado, para poder aproveitar um pouco mais a sala de aula. Então, é sempre bem bacana a utilização da sala de aula invertida, né? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa na apresentação da Flávia? Então, vamos passar agora para o Francisco Rodrigues, é isso?
Boa tarde, isso mesmo. Boa tarde, querido. Seja bem-vindo. Obrigado. Compartilhada, né? Tá ok, muito obrigado. Pessoal, primeiramente, boa tarde. Muito prazer, professor Francisco Rodrigues. Eu sou do Centro Universitário São Lucas de Porto Velho, Rondônia. É uma enorme satisfação e honra poder apresentar nossos relatos a partir desse trabalho. Bom, nosso trabalho se intitula Relato de Práticas Docentes pro ENAD, junto ao curso de administração, e compôs comigo, além de eu mesmo, Francisco Rodrigues, a professora Julismar, a professora Maria Aparecida Urgal, a composição desse resumo expandido. Alguns pressupostos iniciais eu preciso trazer para o trabalho, né? Nosso trabalho foi feito a partir do ano de 2022.2, na qual a gente trouxe propostas diferentes de ações visando aprofundar o conhecimento dos alunos, com um foco no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, para o curso de administração. Tivemos como insumos iniciais e primário os modelos de padrões de questões elaboradas pelo ENAD, e o uso de outros cursos também, além da administração, como o de marketing, gestão hospitalar, logística, gestão comercial, entre outros. Afinal, a administração ela é multidisciplinar, e aí a gente teve que trazer um mix de outros exames aplicados a outros cursos para poder abranger os conhecimentos necessários aos nossos alunos, né, dentro desse desafio que é a prova ENAD. Nossas oficinas, elas foram interligadas em diferentes disciplinas, né? Ela foi esse tempo todo interdisciplinar, então, muito embora tinha ali formulado questões trazidas do ENAD de anos anteriores, nós trouxemos um mix de conhecimentos para poder que o aluno tivesse as competências necessárias para poder fazer uma boa prova no ENAD, né? A nossa metodologia, e talvez aí a nossa maior inovação, né, que foi a gamificação. A gente trouxe o quiz Kahoot para poder incentivar esses debates e, sobretudo, aferir esses conhecimentos ofertados em sala de aula a partir dessas oficinas, né? Nossos objetivos é averiguar a aderência dos alunos enquanto as metodologias usadas nas revisões dos conteúdos para o ENAD. Buscamos também analisar se as quantidades de oficinas propostas foi suficiente para a revisão dos conteúdos para o ENAD, identificar se as ações propostas pelo curso de administração do Centro Universitário São Lucas se mostraram eficazes para a revisão desses conteúdos. Nossa metodologia é descritiva, né, a partir dos relatos de experiências dos docentes, aplicada e abordagem qualitativa. Os participantes são alunos do 7º e 8º período, aqueles nas quais irão fazer a prova ENAD, e demais alunos que têm aquele percentual mínimo para ser enadista, que é o acima de 80%, ou concluintes naquele ano. Esses alunos foram todos convocados para participar dessas oficinas. Nossa dinâmica foi oficinas por meio de metodologias ativas e interdisciplinar, e a nossa estratégia aí de inovação foi a utilização da gamificação a partir do quiz interativo Kahoot. Deixa eu apresentar um pouco dos resultados para vocês e comentar um pouco mais em relatos, né? Então, nós fizemos 11 oficinas em 2022.2, e nós tínhamos como objetivo resgatar conteúdos desses alunos durante todo o curso de graduação de administração. Então, é um desafio muito grande, muito embora a instituição e nós já façamos elaboração de itens em modelos e padrões ENAD, a gente sabe que a gente tem um aluno lá no final, lá perto da prova ENAD, que ainda tem alguns déficits que precisam ser sanados. O nosso objetivo era justamente resgatar conteúdos e fortificar esse aluno para uma boa prova, né? As disciplinas que a gente trouxe para as oficinas são do 7º e 8º período, mas sempre resgatando os conteúdos e outros conteúdos que possam auxiliá-los na confecção no dia da prova, né?
A forma de revisão proposta foi por meio de metodologias ativas, né? Uma aplicação prática de ferramentas como o Kahoot. E aí uma coisa interessantíssima, né? A Flávia estava colocando o trabalho dela, que belíssimo, né? Acerca de sala de aula invertida. E a única forma que eu achei para fazer a sala de aula invertida funcionar ao máximo possível foi o Quiz Kahoot. Então, o Quiz Kahoot estimula esse indivíduo a competitividade, a vontade de se classificar, de estar ali na frente, e ao mesmo tempo que a gente consegue colocar o conteúdo prévio em disposição desse aluno, ele estudar e vir fazer o quiz. A gente percebe que esse aluno ele vem por querer fazer o joguinho de forma muito mais preparada. Então, muito embora se eu uso só a metodologia de sala de aula invertida sem o quiz, acaba que esse aluno ele não tem tanta adesão, nem todo mundo, de fato, estuda de forma prévia. Já com o quiz, não, a gente percebeu que houve um aumento significativo em pessoas que já vêm preparadas de sala de aula para participar do quiz. E a gente tem aquelas pausas, né? Então, fizemos uma pergunta no quiz, mas por que aquela é certa, por que aquela é errada, quais são os comentários pertinentes àquele momento, a fim de solidificar não só o conteúdo, mas como resolver questões e como raciocinar nas questões, né? Então, a gente percebeu um engajamento muito grande, né, na questão da sala de aula invertida. E em relação às oficinas... 1 minuto. Ok, em relação às oficinas, a gente teve uma adesão de 41%. Lembrando que as oficinas são extras ao calendário acadêmico. Então, o aluno ia aos sábados para a sala de aula participar de uma oficina de forma voluntária. Então, ter uma participação de 41% para a gente foi algo muito significativo. Nosso perfil de aluno é aluno que estuda e trabalha. Então, 41% foi um número muito significativo para a gente. E o que é mais legal, né? Em alguns casos, chegou a 56% e, sobretudo, no ENAD, apenas 28% fizeram a prova. Ou seja, o aluno estava engajado, estava no processo, mesmo sabendo que ele teria uma outra situação que impediria ele de fazer a prova ENAD. Então, para a gente, é um relato de experiência significativo e a gamificação, uma metodologia extraordinária para a gente poder utilizar cada vez mais. Muito obrigado. As evidências aqui do nosso engajamento, do nosso quiz, eles ficam extremamente animados, colocam nomes interessantes para poder participar no quiz, tá? E as nossas conclusões é aderência, feedback positivo, a metodologia ativa como um sobressalto aí no processo educacional e o engajamento, sobretudo, desses alunos nesse desafio que é prepará-los para o ENAD. Muito obrigado. Minhas referências. Francisco Excelente, meu e-mail. Francisco. Obrigado. Eu uso muito, né, o Kahoot nas minhas aulas, e também tem o Socrative, né, o Menti, que também dá para você fazer Perfeito. esse tipo de trabalho linkado lá com o trabalho que a Flávia apresentou, né, que é a sala de aula Perfeito. invertida. Mas Uma junção excelente, viu? perfeita. Foi uma forma bem bacana que você encontrou para motivar esses alunos, né, numa aprendizagem anterior. Ficou muito bom. Perfeito. Obrigado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Só uma Bom, pergunta. gente, fala, querida. Então, quando utilizou o Kahoot, você também estava utilizando a questão de pontos ou só o jogo mesmo, só a dinâmica? Não, só o jogo mesmo, né? Eles ficam muito animados pela colocação, né? Então, vira uma sala de aula super divertida, né? E aí eles têm os nicks dele, né? Tem os nomes específicos que eles levam e aí eles querem que esse nome apareça em primeiro lugar, eles ficam extremamente entusiasmados. E aí, como eu falei, Flávia, é legal o seu trabalho, muito bacana, né? E a sala de aula invertida tem que ser muito mais incentivada, como você mesmo propôs, né? E confesso assim que às vezes você vem todo empolgado, professor com metodologia ativa, e sala de aula invertida, às vezes você toma um banho de água fria, né? Porque o aluno chega e quem estudou o conteúdo de forma prévia? Quase ninguém. Aí quando você leva o Kahoot, nossa, eles devoram livros, né? E vão além do conhecimento daquilo que eu postei. Aí tem aluno que chega já com outros artigos lidos e preparadíssimo, né? E a gente tem uma adesão muito grande na sala de aula invertida a partir do Kahoot, né? E aí você imagina só, pensar ENAD, aquele sufoco danado que é, pensar oficinas aos sábados, extracurricular, sem nada mais, só voluntário, né?
e principalmente esses alunos eles trabalham, né? Então, tem toda uma logística, a gente compreende isso. Então, assim, foi uma experiência fantástica, que auxiliou a prova ENAD, mas, sobretudo, enganjou esses alunos aí em resgatar conhecimentos e conteúdos. Bom, gente, eu quero agradecer a participação de vocês, a presença aqui, né, nessa tarde. Foi um compartilhar de ideias bem bacanas, que uma ideia acabou complementando a outra, e é muito bom a gente ter esse momento, né, para a gente discutir, rever nossos trabalhos, nossas práticas, poder mostrar um pouco dessas práticas, porque tudo isso faz com que a gente assim, esteja cada vez mais apaixonado pelo trabalho que a gente faz, né, dentro das nossas IEs. Então, muito obrigada, um beijo no coração de vocês e parabéns por essas práticas tão bacanas que vocês apresentaram hoje aqui. Ok? Um beijo para vocês. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Muito obrigado querido. a todos. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Até mais. Até mais.